Eu odeio ser perfeccionista. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês como ser artista e criadora de conteúdo é o pior tipo de trabalho que uma pessoa perfeccionista poderia escolher. E como esse vídeo é o exemplo claro de como o perfeccionismo. Pera que eu tô sem dicção. De como o perfeccionismo atrapalha o seu trabalho. Esse vídeo eu gravei há 2 semanas atrás e eu sempre posto 2 vídeos na semana, só que eu não sei o que aconteceu, eu não sei onde é que eu me perdi, que eu não tô conseguindo e tá me deixando muito chateada essa situação, eu não sei o que fazer, eu acho que eu esgotei toda a minha criatividade, mas eu gravei esse vídeo há 2 semanas atrás e depois de 3 dias eu enrolando muito escrevi um roteiro e eu abri para ler ele agora. E eu odiei. Eu não tenho nenhum problema com ele, mas eu acho que só pelo fato de eu estar demorando tanto faz eu achar que ele é horrível. E eu também achei que esse desenho é horrível e que nada seria bom o suficiente. Mas aí você pensa, por que que você tá se cobrando tanto? Por que que precisa ser tão perfeito? Sendo que tá surgindo tantas coisas perfeitas por inteligência artificial que o imperfeito vai se tornar raro e humano. E é isso que as pessoas procuram, né? Como eu tava falando, que eu já me perdi, 2 semanas que eu gravei esse vídeo, roteiro, só adiando. E como essa semana eu falei, né, que eu não tô conseguindo fazer nada, então resolvi tirar esse vídeo do fundo do baú e fazer alguma coisa com ele. A princípio, esse desenho não tem nada a ver com o que eu vou falar, eu só achei ele bonito. Aliás, eu peguei ele do Pinterest e tava com um negocinho de modificado por IA. Eu não sei o que que eles modificam, porque no Pinterest tá tudo por IA, mas eu vou deixar a foto de referência aí. Só a foto de referência e mais o que. Eu não vou fazer corte nesse vídeo porque são 15 minutos e eu me revoltei, tá bom? Porque esse negócio é literalmente o tema de hoje, esse negócio de perfeccionismo tá me deixando muito mal. E não é de hoje, sabe? Durante a minha vida e durante eu fui construindo o meu jeito de trabalho, eu sempre tive que lidar com isso e enfim, nada que eu não tenha sentido antes várias vezes. Então, vou colocar aqui a foto de referência e eu ia falar outra coisa, mas eu já esqueci. Lembrei o que era. Como eu falei sobre a inteligência artificial, né, que ela tá por todos os lugares agora. É, isso é outro exemplo, né? O fato de a minha referência ser uma IA. Mas como estava modificado por IA, não era feito por IA, então eu já não sei, entendeu? Não dá pra saber mais de nada. Mas agora vamos mudar pro assunto verdadeiro, né? Uma coisa que me estressa muito e que eu já pensei e pensei e pensei por muito tempo, e às vezes uma vez no dia eu acabo pensando, é o fato de, obviamente, como todas as pessoas não, tá, vai. Obviamente, como os artistas, eu quero reconhecimento porque é através dele que a gente tem o nosso sustento, né? E eu já fiquei pensando assim, cara, tem tanta coisa que a gente vê aí que tem reconhecimento e não é nada. Assim, é a coisa mais superficial que tem, é vazio, é com a péssima qualidade. E daí, todo mundo já teve esse questionamento, então, entendeu? Não venha falar alguma coisa sobre isso, porque todo mundo já pensou isso. E faz muito sentido. Então, o que eu cheguei à conclusão é que ficar me cobrando tanto por uma coisa perfeita e que nunca vai chegar nessa perfeição
é inútil, sabe? É só dor de cabeça, assim, à toa, porque não vou ter uma resposta, não vou ter nada desse tipo. E depende muito, né? Às vezes, na verdade, várias vezes as pessoas podem falar assim, por exemplo. A gente vê exemplos de muitos artistas que falam, eu não gosto dessa minha música, desse meu trabalho, porque... Enfim, ele fala o motivo dele. Só que os fãs amam, então, sabe, tudo é muito relativo. Então não dá, entendeu? Pra você ficar se cobrando tanto. Às vezes esse vídeo aqui que eu odeio, que eu achei horrível, uma pessoa vai achar e vai falar, nossa, era tudo que eu queria escutar, eu amei. E é isso. Calma que eu vou lembrar as outras coisas que eu tenho pra falar nesse vídeo. Eu esqueci de falar algo que, nossa, talvez seja um assunto delicado, mas eu vou falar aqui rapidinho, pra não dar tantos gatilhos. Mas o que leva uma pessoa a ser tão perfeccionista e cobrar tanto de si é o quanto ela foi cobrada na vida dela. Eu acho que eu só posso usar o exemplo da minha vida, que desde criança sempre cobravam algo de mim e cobravam coisas que uma criança não deve ser cobrada. E parece que os elogios não existiam, sabe? Tipo, quando eu lembro da minha infância, eu não consigo lembrar de momentos em que eu fui elogiada. Provavelmente teve, tá bom? Mas esses são os momentos que eu mais lembro. E também a escola é uma coisa importante nesse quesito, porque, pelo menos na minha escola, tinham já as pessoas que podiam fazer as coisas, que eram boas, então não sobrava espaço para o resto. E isso foi uma coisa que me pegou muito durante os anos, porque eu pensava assim que eu não poderia fazer nada, porque na época da escola ninguém enxergava em mim algo para eu fazer. Então, eu acho que é por isso que vem de tanto essa cobrança. E eu ainda penso assim, sabe? Eu faço, deixa eu ver, os meus vídeos de dança. As pessoas veem, o meu público vê e fala, nossa, tá ótimo, eu amei. Mas eu ainda fico com aquela vozinha na cabeça, tipo, será que tá bom mesmo? Eles estão mentindo pra mim. Eles só estão sendo gentis, sabe? Tipo, isso é um saco. E daí... Gente, isso é muito, muito preocupante, ter um relacionamento tóxico com você mesmo. De tipo, você ter uma conquista e você falar, foi sorte, foi... Aconteceu alguma coisa e você não aceitar os seus méritos, não comemorar. Isso é horrível. Eu dando um fecho em mim mesmo, porque eu faço isso. Mas enfim, esse vídeo vai me fazer refletir, pensar diferente e eu vou mudar. Outra coisa é sobre... Então, eu tenho 20 anos hoje e eu passei muito tempo da minha vida sem realmente tentar algo que eu queria, por causa, além do meu externo, né, de ficar falando que eu poderia ou não fazer, que eu não sou boa, que eu não tenho esse talento, que a gente não nasce com... Ai, meu Deus. Que a gente não nasce com talento. Ai, deu uma pontada na garganta agora, varei. Que a gente não nasce com talento, tá bom? Ninguém aqui nasce sabendo de nada. E depende do seu esforço, tá bom? Pra você aprender as coisas e ficar bom. E digo mais, quanto mais você se cobra, quanto mais você se estressa fazendo, mais aquilo te machuca e você não vai melhorar. Então, se acalmem, eu me acalmo e a gente faz o que pode. E esqueçam essa comparação e essa... Como é que é o nome? Essa comparação. E também a gente tá sempre correndo, né? Correndo quem chega primeiro, quem é o melhor. Então, esqueçam. E eu acho que tem gente que eu conheci e que não pensa desse jeito. E eu fico meio chocada, mas eu realmente acho que foi coisa não só da minha criação, mas também da maldita escola que eu estudei, em que as pessoas eram não só insuportáveis,
mas elas faziam umas às outras, tipo, essa comparação entre umas às outras, e as crianças já cresciam sendo uns lixo, tá? Tá bom? Foi mal. E que na realidade, se eu não tivesse ficado com todo esse negócio, toda essa frescura, se eu tivesse começado antes, se eu tivesse tido coragem antes, eu já estaria muito mais na frente e eu já teria superado muitos mais desafios, porque é o que a gente vê, velho, você precisa ter coragem, entendeu? Você não vai chegar um dia e vai falar, eu estou pronta. Ai, agora eu estou perfeita, posso começar. Não, esse dia não vai chegar. Você vai começar ruim, você vai continuar ruim, vai ter coisas que quando você tiver boa, você vai descobrir que é ruim. E o importante é começar, porque no futuro você vai se arrepender de não ter começado antes. E você só tá se atrasando, entendeu? A vida só é essa, você precisa viver ela, porque ela é sua. E você tem que só acreditar nas vozes da sua cabeça. Quer dizer, as vozes boas da sua cabeça, pelo amor de Deus, que tem cada voz maluca. Porque os outros são os outros, estão vivendo a vida deles e foda-se eles. E daí só resta nós e nossas vidas. E é isso, eu me arrependo de não ter tido coragem antes. Mas agora eu tô aí e eu não vou desistir, porque essa é a minha vida e eu só tenho ela, e é por isso que eu estou fazendo de tudo, mesmo nesses momentos em que eu não tenho criatividade, eu tô sem autoestima, não vou mentir, gente, essa semana tá complicada. E, e você tem que ir, entendeu? Ignora essas maluquices, ignora essas pessoas malucas. Sabe por quê? Porque, gente, eu achava que. Agora falando de público, eu achava que não teria público pra mim, mas, gente, meu pai assiste vídeo de caminhão atolado. É sério, caminhão, é só os caras fazendo vlog daquelas carretas de trânsito e meu pai assiste. Então, assim, se tem. Eu acho que tem muitas visualizações desses vídeos. Então, assim, se tem público pra isso, obviamente vai ter pra mim, tá bom. Pra mim também, tá bom? E outra coisa, eu já tô cansada também de escutar pessoas falando, sendo hipócritas, né? Elas falam assim, falam uma coisa de você, e daí elas pegam e fazem o que você falou, entendeu? Sabe? Então, não escutem as pessoas, escutem só você mesmo e seja bem maluco, mas viva a sua vida. E é isso. Ainda tenho 3 minutos para falar algumas coisas. Deixa eu ver o que eu falo. É. Sobre aqui o YouTube. Ai, foda-se o que eu falo aqui também. Tem o quê? 10 visualizações em um vídeo. Então, às vezes eu fico com vergonha, às vezes eu penso, o que eu deveria fazer? O que seria mais normalzinho de fazer? Só que, o que adianta? O que importa? Tem o quê? Tem vídeo meu aqui, velho, com 8 visualizações. Então, se eu falar a maior loucura aqui, meio que não importam, porque não vai mudar nada na vida de ninguém. E daí eu penso, por que continuar? Primeiro, que eu gosto. Segundo, que eu quero dinheiro, velho. Tô precisando de dinheiro pra me sustentar na faculdade. E não dá pra arrumar um emprego, porque eu moro longe da faculdade. E é por isso que eu estou fazendo isso aqui. Meti um assunto aleatório no final do vídeo só pra terminar os 15 minutos. Sim, mas como eu falei, eu preciso de dinheiro. Isso é o que eu sei fazer, né, gente? Eu tô monetizando os meus talentos. Eu sei desenhar, eu sei gravar vídeo, eu sei editar, eu sei falar várias merdas. E é por isso. Será que tem mais alguma coisa pra falar sobre perfeccionismo? Eu acho que eu já dei fecho nas pessoas que eu odeio. Dei fecho em mim mesmo pra parar de ser perfeccionista. Já dei uma mensagem esperançosa. E é isso. Mas então, gente, acho que cabe os avisos finais agora, que são para vocês me seguirem nas redes sociais, para eu monetizar elas também. E o Pinterest, porque é minha rede social preferida, sabe? E tirando as partes das IA, mas me sigam lá que eu posto os desenhos
posto outras coisas. E, gente, meu Deus do céu, eu devia ter falado isso no início do vídeo. Se vocês precisam de algum desenho, de alguma pessoa para editar vídeo, para fazer thumb de YouTube, então, por favor, falem comigo, me contratem. Tô precisando realmente de dinheiro para me sustentar na faculdade que eu vou começar. Então, por favor, entre em contato comigo. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de trabalho. Enquanto o YouTube não monetiza, eu tô procurando várias formas de conseguir dinheiro com o que eu sei fazer, que é sendo artista. Porque, gente, o emprego CLT não dá tempo de ir pra faculdade, porque eu moro a 1h30 da faculdade. E é isso, esse é o resultado final aí do desenho. Já tá no Pinterest, já tá em todos os lugares. Um beijo e tchau.